Bom dia, pessoal. Voltou? Voltou, pessoal? Bom, vocês me desculpem aqui a falha técnica aqui. Marinheiro de primeira viagem aqui, ansioso. Então, vocês me perdoam aqui a falha técnica aqui. Vamos ver se a gente consegue ir bem agora e começar aqui, tá bem? O áudio tá bom? Tá com boa altura? Legal, legal. Pessoal, muito obrigado aqui pela presença de todos, tá? Eu agradeço aqui, todo mundo tá com a paciência de aguardar aqui a live. Vou tentar ser o mais rápido e objetivo possível aqui, tá bem? Pessoal, vou falar um pouquinho aqui de como melhorar a nossa rotina de trabalho aqui, utilizando uma metodologia muito conhecida nas empresas, né? Chamada de metodologia 5S, tá? Essa é uma metodologia que teve origem no Japão, né? E foi muito difundida no mundo inteiro. Eu vou passar um pouquinho aqui os slides e vamos falando sobre ela, tá? E ver como a gente pode utilizar ela no nosso mercado, como que a gente pode tirar proveito dessa metodologia que é muito utilizada pelas grandes empresas aí no mundo, tá bom? Eu adaptei o tema, tá? Para 5S para corretores de imóveis. O 5S ele pode ser usado por qualquer empresa, por qualquer atividade, em qualquer setor, né? Inclusive na vida pessoal, tá? Então, o 5S ele é baseado em 5 palavras japonesas, né? Que se iniciam com a letra S. E aí, traduzindo para português, a gente tem alguns sensos aí, né? São os 5 sensos, né? Senso de utilização, de organização, de limpeza, saúde, higiene e de autodisciplina, tá? Pessoal, o que é 5S, né? Para quem não teve a experiência de trabalhar nessa cultura, ou aqueles que têm curiosidade, eu acho que muito interessante depois, eu posso fornecer mais materiais para vocês, é uma cultura extraordinária, utilizada por grandes empresas, né? E ela teve origem no Japão por volta de 1950, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, e ela é baseada em itens simples do cotidiano, né, da gente, tá? Ela traz diversos benefícios para as empresas, para os colaboradores, inclusive para a família, tá? Então dá para aplicar em casa também. Esse método ele desenvolve a cultura da disciplina, né? Todo mundo sabe a importância da disciplina, mas para você também aplicar a disciplina, você precisa de método, né? Você precisa de enraizar essa cultura para que você possa, então, tirar proveito de toda esses conceitos aqui, desses sensos que o 5S traz para a gente, tá bom? Pessoal, aqui eu listei algumas empresas, tá? De grande renome para a gente poder ver o quanto ela é importante no segmento corporativo, tá? Então, quem usa 5S, né? Então, Toyota, Petrobras, Coca-Cola, Nestlé, Embraer, Bradesco, Nike, Honda, enfim, grandes indústrias utilizam o 5S, tá? Grandes hospitais também usam, não listei aqui porque fica enorme, né, a lista, o Adriano falando aí, semiga doutor, né? Exatamente. Então, grandes empresas aqui utilizam e traz, assim, uma melhoria muito significante no dia a dia da empresa e das pessoas, tá? Principalmente das pessoas, né? Então, apesar de ela ser amplamente utilizada na indústria, a gente pode utilizar ela e adaptar ela para qualquer outro segmento, tá bom? Pessoal, e aí eu trago aqui, né, assim, por que aplicar ela no mercado imobiliário, né? Qual o fundamento da gente aplicar essa ferramenta no mercado imobiliário? Para que isso vai servir para mim? Né? Então, eu listei só 3 tópicos aqui que são interessantes no nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia é extremamente corrido, cheio de desafios, então a expectativa aqui é eu poder trazer um pouquinho de visão da onde e como a gente pode utilizar essa ferramenta no nosso dia a dia, tá, gente? Então, eliminar o desperdício de tempo e aumentar a produtividade,
Organização gera credibilidade e confiança, e mais rapidez no atendimento, mais chance de fechar negócio. Então, quando a gente pega esses 3 tópicos e analisa no dia a dia, nós vamos ver que nós esbarramos por eles a todo momento, né? Então, poxa, tempo, quem tem tempo, né? Difícil ter tempo. Como é que eu organizo o meu dia para poder ter tempo, né? E assim, se eu não tiver tempo e organização, como é que eu atendo bem meu cliente, né? Então, eu vou levar mais tempo para poder explicar para ele aquilo que eu conseguiria explicar com mais eficiência se eu tivesse tudo muito mais organizado, tá? E aqui, pessoal, eu listo alguns pontos, eu listei 5 pontos para implementar o 5S na tua rotina comercial, tá? Baseado nos 5, né, nos 5 censos do 5S, eu trouxe aqui, dentro de cada censo, são pequenos pontos para tentar encaixar na nossa rotina, tá bom? Para tentar te dar mais versatilidade, mais rapidez, mais eficiência no nosso dia a dia. Pessoal, o primeiro S, né, o SEIRI, é senso de utilização, né? Então, esse senso de utilização, ele é muito importante. Ele é muito óbvio, ele é simples, né? A gente vai olhar e falar assim, poxa, mas isso é óbvio. Mas é legal, o óbvio é que ele precisa ser dito, precisa ser analisado, precisa ser repensado, porque por vezes a gente não está conseguindo fazer exatamente o óbvio, né? Então, a gente precisa eliminar o desnecessário, né? Então, eliminar o desnecessário, eu digo de forma geral, né? Eliminar documentos que não te trazem nenhuma importância, ele é inútil naquele momento, né? Eliminar arquivos que só te consome espaço físico e mental, né? Então, a gente trabalha muito com a parte, a parte digital, e isso também é importante a gente executar esse senso, né, de utilização na nossa parte também digital, então arquivos, contatos, né? Focar no que realmente ajuda na venda, na ação, na prospecção, né? Cada momento determina que a gente utilize as ferramentas de forma correta. Eu não posso colocar todas as ferramentas na mesa ao mesmo instante e tentar trabalhar com tudo ao mesmo tempo. Provavelmente eu não vou ser eficiente, provavelmente eu vou ter um desperdício de foco aí, né? Então, muito importante a gente focar no que realmente vai ajudar naquele momento, né? Seja na venda, na ação, na prospecção, na criação de campanha ou qualquer outra atividade que você esteja desenvolvendo naquele instante, tá? Aqui eu coloquei um exemplozinho, descartar o lead, né? Que não evolui, né? Isso daqui parece uma bobeira, mas se o lead não evoluiu realmente, você fez as 3 tentativas durante os 3 dias seguidos e você não conseguiu o contato desse lead, ele não evoluiu, descarta ele adequadamente, né? Coloca lá o motivo que você está descartando, descarta ele, joga ele para a base de volta, para que você possa, então, ter de novo a clareza aí do que você precisa gastar a sua energia e seu tempo, tá? E evite distrações digitais, muito difícil, né? Hoje, quem não tem a distração digital, não existe, né? TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, um monte de coisas para distrair a gente, né? Às vezes o colega, né, mostrando para a gente, olha que legal que eu vi aqui na internet. Então, essas distrações digitais, elas são muito fáceis de tomar o nosso tempo, tá? Então, é muito importante a gente evitar essa distração. E é legal trazer esse assunto, porque a gente não quer ser grosso com o colega, a gente também, às vezes, não consegue encontrar o caminho, e aí você fala assim, caramba, existe aqui ferramentas para nos ajudarmos, né? E aí é interessante quando todo mundo entende essa cultura, o porquê é importante a gente evitar distrações, né? E eu estou deixando uma frasezinha de impacto aqui, né? O que não gera valor para sua venda, descarte ou arquive corretamente, tá? Se não está gerando valor naquele instante, pessoal, tira da frente. Isso vai te atrapalhar com certeza, tá? Esse é o primeiro S aí dos 5, tá? Bom, o segundo S, pessoal, SEITOM, né? Senso de organização, né? Organização gera velocidade. Quanto mais organizado você for, mais velocidade você vai ter para cumprir as suas atividades diárias, tá? Na imagem aí mostra, né, um ambiente desorganizado, bagunçado, tudo mais, e depois esse mesmo ambiente apenas organizado, tá? Isso é de forma física, mas também existe isso na forma digital, né? Tem muito dessa desorganização digital. Eu fico ali toda hora tentando limpar um monte de coisa do meu telefone, porque está só me atrapalhando. Então,
é muito importante você se organizar para isso, tá? Cada coisa em seu lugar. Então, pessoal, por exemplo, vou falar aqui da mesa de trabalho, né? Mesa de trabalho precisa ter as coisas organizadas lá, né? Precisa estar organizadinho. Então, você vai fazer um atendimento, você precisa de um material de apoio, ele tem que estar de fácil acesso, né? O que você está aplicando naquele momento e o material que você precisa ter, né? Então, cada coisa em seu lugar, arquivo, agenda, CRM, book, material de apoio, né? Contratos, documentos, folders, cartões, enfim, arquivos digitais organizados por categoria. Isso é muito bom. Isso é fantástico quando você tem esse material muito bem organizado. Então, você já consegue rapidamente mandar essa informação para o seu cliente, tirar uma dúvida rápida, né? E a sua mesa, pessoal, é a percepção do seu cliente era de você. Ele chegar numa mesa desorganizada, bagunçada, cheio de papel, aquela desorientação total, cheio de documento e tal, quer dizer, vira alguma coisa meio, assim, dá um pouco de cisma, né? De você continuar com aquela pessoa. Será que ela é organizada o suficiente para conduzir meu processo, né? Então, tome muito cuidado com a sua mesa, com aquilo que você passa para o cliente como impressão, tá? É muito importante isso, né? Olha, quanto mais fácil de achar, mais rápido você atende, mais profissional você parece. Aquela pessoa que fica buscando informação com o colega, com todo mundo, com o amigo, né? Abre a mala, puxa a mala, fecha a mala. Quer dizer, dá uma impressão de que você não domina a informação, né? E às vezes você só não está preparado para aquele momento, né? A gente não vai decorar tudo na mente. Tenha material de apoio necessário na mesa, o material daquele momento. Se é um primeiro contato, materiais de primeiro contato. Se é fechamento, os materiais de fechamento. Não vamos misturar essas etapas que atrapalham no nosso progresso da conversão e da venda, tá? Pessoal, o SEISO, né? Senso de limpeza, nosso terceiro S aqui. Então, o ambiente limpo, mente limpa, tá? A ideia aqui desse senso é que a gente tenha um ambiente físico e um ambiente digital organizado, né? Esses dois ambientes são muito importantes para que a gente possa passar, transparecer o que realmente a gente quer que transpareça. E também para a nossa própria, para o nosso próprio cotidiano, para que isso faça bem para a gente, tá? Então, um ambiente físico e digital organizado, uma mesa limpa, deixa apenas o necessário, bolsas espalhadas, camisa pendurada, etc. Isso, por vezes, a gente chega e pendura a camisa, pendura a blusa, né? Aparentemente, isso não é nada, mas aos olhos de quem não nos conhece, vai ter o primeiro impacto com a gente, o primeiro contato visual, isso tudo polui o ambiente. Isso tudo pode transparecer uma desorganização, tá? E também, parece que não, mas no ambiente de trabalho, se todo mundo fizer isso, acaba ficando um ambiente poluído para todo mundo, tá? Então, o WhatsApp também sem excesso de grupos, né? Organize eles por etiqueta, por prioridade. Certamente vocês já fazem isso, mas é bom relembrar aqui, né? E-mails organizados ajudam a encontrar tratativas e documentos importantes. Então, a gente não usa muito e-mail, mas e-mail é uma forma de você se comunicar quase que oficialmente com o cliente, vamos dizer assim. Ele sente mais credibilidade e segurança quando a gente trafega informações por e-mail, tá? Então, mantenha sempre também, falando um pouco dos cuidados pessoais aqui, mantenha a boa aparência, né? Então, é importante manter uma boa aparência, né? Cuidado visual, cuidar da higiene pessoal, né? A higiene pessoal num amplo aspecto, né? Então, desde o cuidado com as mãos, é onde a gente está sempre mostrando ali para o cliente o book, mostrando o material, conversando, folheando. Parece que não, mas as pessoas reparam, né, nas outras. E a gente, às vezes, não tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Então, muito importante a gente causar uma primeira boa impressão. É nos primeiros segundos que isso acontece, tá? Então, aqui, eu deixo aqui, eu sei que é um assunto delicado para falar, mas sempre bom as unhas bem feitas, né? No caso dos homens aí, que atividades manuais, acaba as unhas sujando um pouco, então, uma escovinha e tal, né? Uma unha bem pintada, uma unha bem feita, bem aparada, não precisa às vezes nem estar pintada, apenas estar aparada, né? Então, poxa, um cabelo arrumado, uma barba bem feita, isso tudo gera um impacto muito positivo no seu atendimento, sabe, gente? Essas mensagens são mensagens que a gente passa sem falar. Então, é importante as pessoas olharem para a gente e entender que a representação da Inc. está numa pessoa que ela se sente segura, porque ela é organizada, né? Então, tudo isso faz sentido no final da história, tá bom, gente? Então, a limpeza e
E a organização, ela dá foco. E o foco gera vendas, tá, galera? Pessoal, o quarto S, o Seiketsu, tá? Senso de padronização e saúde. Isso tem tudo a ver, tá? Então, criar rotinas de alto desempenho. Como que você consegue melhorar seu desempenho, né? Por vezes você fala, poxa, eu quero vender mais, estou vendendo 1, 2 apartamentos, eu quero ir para o terceiro, para o quarto, né? Ou estou vendendo 1 todo mês, eu quero passar para a segunda unidade, eu quero depois passar para a terceira. E aí a gente tem várias histórias na construtora, aonde você vê pessoas vendendo 8, 10 apartamentos, 12 apartamentos aqui, no mês. Você fala, como pode? É impossível fazer isso. Não, é possível, né? Com foco, com organização, com rotina, você consegue fazer, tá? Eu estive brincando aqui que faço minha unha. Estou sofrendo bullying. Bom, aí, pessoal, é o seguinte, criar modelos de mensagem de WhatsApp, tá? Usar sempre uma apresentação padrão da construtora, né? Onde o seu coordenador lá organiza com vocês qual é a apresentação que você vai fazer, como você vai fazê-la. Então, apresentar um decorado, por exemplo, né? Eu já vi várias apresentações decoradas diferentes, né? Mesmo profissional, vamos falar assim, dentro da empresa, mas apresentando de forma completamente diferente um do outro. Então, não há um grande problema nisso. Mas quando a gente padroniza, a gente tende a não buscar uma novidade nessa rotina, tentar adaptar. Tentar adaptar pode ser um problema, tá, gente? Você pode passar uma impressão de que você está tentando trazer uma informação que não é verdadeira. Então, quando você tem uma rotina bem definida e você vai falar exatamente aquilo que precisa ser falado, primeiro, você vai falar todos os pontos positivos do seu apartamento. Você vai falar todas as vantagens que ele tem desse apartamento. E você vai explicar de forma onde não fica cansativo, né? A gente não fica, olha, aqui é a cozinha, né? Aqui é a sala, né? Então, esse tipo de apresentação, ela não precisa, né? O que a gente precisa é mostrar para o cliente o valor daquele apartamento, né? O porquê que ele deve comprar aquela unidade. Então, é muito importante a gente usar uma padronização, tá? Definir horários para prospecção, atendimento e follow-up. Isso é fundamental. Então, como que você encaixa mais tempo no seu dia? Quando você define o horário do que você vai fazer e para quê. Então, você precisa definir seus horários, né? Qual o horário que você vai prospectar? Você vai prospectar 4 horas da tarde, numa área muito industrializada? Talvez você vai perder seu tempo. Talvez é melhor você prospectar mais à noite, né? Então, entender o cenário que você está envolvido e aí você conseguir fazer as melhores métricas para que você tenha mais desempenho, tá? Atendimento follow-up, né? Atendimento finais de semana, por exemplo, né? São momentos ótimos para você fazer atendimento com os clientes. E follow-up também, qual é o momento que você vai utilizar para isso, né? Padronizar impulsionamento nas redes sociais, né? Você tentar fazer uma marca sua, né? Tentar lá colocar a sua bandeira lá, né? Seu rostinho e tal, colocar seu impulsionamento meio padrão nas redes. Eu não sou um grande especialista aqui em redes sociais, mas a gente sabe o que é que geralmente dá resultado. E também isso te traz um cansaço menor diário, porque você vai determinar um determinado horário, você vai determinar um horário para poder fazer seus criativos, subir suas campanhas, fazer a gestão, né, dos seus impulsionamentos, tá? E uma mente organizada, com rotina bem definida, ela é importante para uma boa saúde mental. Então, por vezes, a gente está meio com aquela desorientação, a gente acha que eu não estou conseguindo ser eficiente, eu não tenho desempenho, eu começo a achar que está tudo errado, que eu não sirvo para isso. E, na verdade, é simplesmente que você não conseguiu organizar a rotina do seu dia. Não precisa tentar fazer tudo no mesmo dia. Tenta fazer um pouco a cada dia, né? Então, organize isso durante a semana toda, você vai ver que a eficiência melhora muito, tá? Então, isso evita a desorientação, o improviso e garante uma consistência na experiência do cliente com você, tá bem? Isso é muito importante, galera. Bom, o quinto S é eu vou tentar falar aqui, né? Shitsuki, senso de autodisciplina. Então, a disciplina para manter a performance. Uma vez que você conseguiu atingir a sua performance, você entra agora no senso de autodisciplina. De nada adianta você conseguir, né, ter efetuado todos aqueles passos e você não ter a autodisciplina de ficar mantendo tudo aquilo que você deve fazer todos os dias, né? Então, transformar a organização num hábito diário, né? A disciplina gera confiança e consistência, não só do seu cliente, mas sua também,
né? Quando você tem uma disciplina para manter essa performance, você vai ficar cada vez mais confiante. Você sabe que você pode ir além. Então, você se sente mais empoderado daquilo que você faz, tá? Alguns exemplos aqui, que todos aqui sabem, mas é importante falar, né? Acordar sempre no horário proposto. Então, se você se propôs a acordar às 6 da manhã, 7 da manhã, 5 da manhã, para executar determinada tarefa, atividade, faça isso com propósito, tá? Senão, não tem jeito, né? Naquele dia que você está mais cansado, eu vou dormir um pouquinho mais, você não vai conseguir. Então, isso tem que ser uma coisa sua para com você mesmo, tá? E isso vai te trazer aí a manutenção da sua alta performance, tá? Então, cumprir prazos, importante cumprir prazos com todo mundo, com você mesmo e com os demais. Comer de forma saudável, né? Sua máquina aqui, teu corpo tem que estar bem, não tem jeito. Então, chegue no horário que você determinou, né? Determinou um horário, chegue naquele horário. Evitar distrações, né? Isso é muito importante, porque perde o foco, né? Fazer exercícios diários, né? Muito importante para a saúde. Criar uma rotina de excelência. Com certeza, a disciplina gera confiança do cliente e de nós mesmos. Tenho certeza que a gente vai dar um passo muito importante aqui se a gente conseguir manter esses níveis de performance. Por vezes, todos nós fazemos alguma dessas dos 5 S's aqui, mas às vezes a gente volta para uma rotina que não nos favorece, né, galera? Aqui tem uma perguntinha rápida aqui, só para a gente contextualizar tudo isso. Então, imagine 2 corretores atendendo um cliente, né? O primeiro demora 10 minutos para achar a tabela de preços, não encontra a planta, pergunta para o colega qual a linha de crédito usar e etc. O segundo abre a pasta digital, tem a tabela atualizada, em segundos envia a planta pelo WhatsApp, usa um gatilho de escassez e já agenda a visita. Aí a pergunta fica aqui, né? Qual desses dois vai conquistar o cliente? Não tem nem dúvida, né, pessoal? Né? Então, o 5S, ele traz essa... Se a gente conseguir aplicar essa metodologia, criar essa cultura, ele vai trazer essa consistência para a gente de ter um alto nível de atendimento, tá? E um resuminho final aqui é só para a gente relembrar as etapas lá, eu deixo um resuminho final, que é eliminar o desnecessário, organizar materiais físicos e digitais, cuidar do ambiente de você mesmo, usar padrões de atendimento, criar rotina diária para rede social, CRM, leads e follow-up, e manter a disciplina todos os dias, né? É bem básico, mas é bom relembrar, tá bom, galera? E eu vou deixar aqui uma dica aqui de um livro muito legal, que é O Poder do Hábito, tá, galera? Não sei se o pessoal já leu aí, mas esse é um livro muito bom, faz muito sentido fazer uma leitura desse material aqui, então fica a dica aqui de uma leitura aqui para vocês, tá? O Poder do Hábito. Muito obrigado pelo tempo de vocês e espero ter contribuído de alguma forma para a vida cotidiana, profissional e pessoal de todos aqui. Valeu, um grande abraço aí, galera.